Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá, eu sou a Jamine, estou aqui com a minha irmã Geise e hoje nós vamos falar sobre meditação e oração. Isso mesmo, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui na nossa série sobre os ritmos de liberdade. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, este é o nosso segundo episódio, mas o primeiro, de fato, falando dos itens práticos, né? Os ritmos de liberdade são, na verdade, práticas que devemos ter como cristãs, né? Para nós termos realmente uma vida de crescimento e santificação no Senhor, e muitas vezes a gente se esquece de praticar algumas coisas. Então, alguns autores vão chamar isso de disciplinas, outros vão chamar de hábitos, e nós escolhemos o livro do Richard Foster, o Celebração da Disciplina, para nos guiar através dessa série, né? Então, nós vamos seguir a ordem dele, e hoje, justamente, estamos falando de meditação e oração. Falando especificamente de meditação, gente... A gente sabe que essa palavra, né, Geise, meditação, pode causar um pouco de estranhamento entre nós, né, cristãos, né? A gente não está muito habituado com essa palavra, né? Mas o Richard Foster, ele traz uma clareza aí para nós, né, em relação à meditação. Exatamente. Quando a gente pensa em meditação, acho que na nossa tradição cristã, pelo menos para mim e para Já, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação. Tem um certo estranhamento porque a gente pensa muito na meditação oriental, né? Na meditação secular, aquela coisa de esvaziar a mente, né? Exatamente. E não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de meditar na meditação cristã, ela não é uma tentativa de esvaziar a mente, mas é uma tentativa contrária de preencher a mente, né? E são conceitos muito diferentes. Nós temos alguns versículos, né, na Bíblia que falam exatamente sobre essa questão da meditação, né? Salmo 119, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, né? É meditar na palavra de Deus de dia e de noite, né? Como é que a gente pode fazer isso? Nós mães, né? Nós somos mães. Será que tem um tempinho, né? Como que a gente pode praticar isso, né? Sim, é verdade. E a questão da noção do desligamento, ela tem o seu lugar também na meditação cristã, né? Precisa ver, existe essa necessidade do desligamento, né? Da contemplação, né? De se esvaziar de alguma coisa. Mas não é se manter vazio, é se esvaziar do mal e ser preenchido do bem, né? Eu lembrei daquele trecho de Filipenses 4:8, né? Que diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. E é justamente isso, né? Você se encher das coisas do Senhor, da palavra de Deus. Isso é a meditação que requer o desligamento das outras coisas, né? Mas ela vai nos vincular com o Senhor. Então, o desligamento das coisas terrenas, das coisas desse mundo, para ter um vínculo com o nosso Senhor. Né? É escutar a voz de Deus, né? É escutar Exato. a voz de Deus e também saber aquilo que está preenchendo a nossa mente, né? Eu estava conversando aqui com a minha irmã no sentido que tudo tem a ver com a questão do que a gente consome também, né? O que nós estamos consumindo para preencher a nossa mente, né? Questões de internet, músicas que escutamos, pessoas que ouvimos, tudo isso... Que seguimos no Instagram. Exatamente, tudo isso interfere no que nós estamos sendo preenchidos e automaticamente vamos preencher a vida dos nossos filhos com essas coisas também, né?
Sim, exatamente. E a gente é muito ingênuo de pensar que as coisas que a gente vê, lê e consome não nos afetam, né? A gente Isso. é muito infantil a gente achar, né, que o tempo que a gente gasta assistindo stories no Instagram não vai nos afetar, o tempo que a gente gasta assistindo séries com princípios Conteúdos muito assim, com padrões e princípios muito longe do que o Senhor espera de diferentes. nós, não vai nos afetar. E a gente não tá nem dizendo aqui que não pode assistir stories, que não pode postar, não é nada disso. Mas o tempo que a gente gasta fazendo as coisas e o que a gente realmente assiste, existem coisas que realmente não devemos estar assistindo, eu acredito, realmente vai nos influenciar, sabe? Realmente, Uhum. eu falo assim, da minha experiência própria, gente. Quantas vezes eu percebo que eu estou num estado de insatisfação ou irritação maior, ou alguma coisa assim no meu coração não tá certo, e eu percebo realmente que eu gastei muito tempo no Instagram, sabe? Eu percebo realmente que eu Exatamente. preciso mudar as coisas que eu estou consumindo, né? E se a gente está realmente em Uhum. contato com o Senhor, né? Meditando na sua palavra dia e noite, já vai ser um filtro natural, né? Isso que a gente estava falando antes, né, já. É. É meio que você vai criar um filtro, assim, do que você deve ou não deve consumir, né? Isso, exatamente. Engraçado que quando a gente fala meditar na palavra de dia e noite, significa que a gente vai ter entendimento de um Uhum, aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente disciplina o nosso filho, nós estamos meditando na palavra. Quando nós conversamos com o nosso marido, nós estamos, né, nessa meditação da uhum, palavra, nos nossos relacionamentos, né, no limpar da sim. casa, enfim, tudo é, Uhum. uma, é um meditar, é um estilo de vida, né, que o Richard Exato. Rohr Estilo coloca de como vida. isso. E é a gente se vincular com o nosso Deus, né? Eu queria voltar para essa palavra do vínculo, né, com o nosso Senhor. A gente deseja um relacionamento de profundidade, a gente deseja ser realmente transformado, isso começa com esse vínculo, né? E eu achei uma frase aqui que ele falou muito forte, né? Que os seres humanos nos parecem ter a tendência perpétua de arrumar alguém para falar com Deus em seu lugar, né? E a gente de fato não Isso, vai lá e faz, né? A gente de fato passa o dia exatamente. inteiro presa nas nossas ideias, se amortecendo, se anestesiando com conteúdos e coisas que não nos ajudam em nada, ao invés de realmente buscar no Senhor, né? As Isso, respostas que a gente está procurando, e realmente nem a resposta, às vezes, é simplesmente um relacionamento, um vínculo com ele, né? isso. E através da meditação, a gente permite isso, né? Que Deus fale Uhum, conosco e que a gente consiga escutar a voz de Deus, né? Às vezes a gente tem essa exato. ideia, meditar, né? Uma coisa tão Uhum, banal, né? Mas não, né? Deus quer esse momento nosso, né? sim. Nosso dia. Uhum. Exatamente. E agora, assim, falando de uma forma prática, né, para nós aqui, vamos pensar Sim, na sim, sim, maternidade, né? sim. Talvez você esteja ouvindo e pensando assim, tá, mas né, a minha casa é um barulho só, eu não tenho esse tempo, Filhos né, para ficar. pequenos, É a realidade minha e da Já, né, no momento. sim. Mas, assim, existe a necessidade, a importância, né, de separar uma parte do dia para uma meditação, né, regular, assim, que você vai realmente se dedicar àquilo, mas existe muito esse trabalho esse trabalho contínuo, que nunca cessa, né, durante o nosso dia de meditar. E eu gostei muito que o autor aqui trouxe 4 formas de meditação. Então, assim, são coisas muito práticas para a Uhum. gente aplicar, assim. E eu já tô aplicando e tem sido muito abençoador para mim, assim, sabe? Uma delas é a meditação nas escrituras, e isso é algo que eu acho que a gente que já tem, assim, uma vida devocional, né, que a gente começa o dia ali lendo a Bíblia e tal, isso vai acontecendo de Sim, certa forma naturalmente, mas também precisa ser intencional, porque senão a gente também se esquece, né? Mas essa meditação de pegar um trecho da palavra de Deus e deixar com que aquilo realmente, né, fique ali curtindo na sua mente, você pensando sobre aquilo, e é diferente de estudar, tá? É diferente de estudar a Bíblia. exatamente. Porque eu estudar a Bíblia é muito importante, e a gente vai falar sobre isso em outro episódio,
Mas a meditação na palavra é diferente. Ela não é, você não vai ficar se perguntando quem escreveu aquele texto, para quem que era aquele texto, a cultura da época, qual palavra essa era no grego, não sei o que. Você não vai ficar se perguntando isso, né? E daí o Bonhoeffer, né? Já citamos ele no outro episódio, vamos citar ele de novo. Ele diz o seguinte: assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. É só isso. Isso Amém. é meditação. E é realmente você aceitar aquilo. Aquilo é verdade sobre a sua vida, né? Não é o momento de você se perguntar daquela época como é que era, quem que escreveu e nananana. É o momento de você aceitar que aquilo é verdade, né? Isso é meditar nas escrituras, né? Não é diferente do estudo, né? Digamos. Eu gostei disso assim porque é uma coisa prática, né? Pra gente realizar. Assim. Outra forma, né? A segunda forma de meditação que ele explica aqui, ele chama de recompilação, né? Ou convergência. Né? Aí você tava, nossa, ficou técnico o negócio agora. Mas é muito prático. A forma que ele explica assim, é muito legal. É essa troca, né? De trocar a coisa que não tá legal pela coisa que tá legal, né? Pela coisa certa, digamos. Então, ele usa a prática das palmas, né? Palmas das mãos, para cima e para baixo, né? Começando com as palmas para baixo, liberte-se, né? E aí eu vou contar como eu tenho feito isso, né? Por exemplo, aconteceu, né? Fiquei muito irritada por dentro, nervosa, né? Com alguma coisa que aconteceu aqui com os filhos e tudo mais. E eu já contei para vocês que às vezes eu me retiro para me acalmar, certo? Mas eu não fazia nenhuma meditação assim, realmente intencional. Eu simplesmente falava, Senhor, né? Me acalma, né? Ficava meio ali tentando me acalmar. Esse tentar que a gente ainda vai falar um pouco hoje, né, já? Sim. Mas, na verdade, a meditação que ele ensina aqui no livro, que eu gostei muito e tenho feito e tem me ajudado bastante, é você pôr as palmas para baixo, né? Eu vou dar esse exemplo, dizer assim, Senhor, eu entrego, né? Abro mão de toda irritação, de nervosismo, de ansiedade, de medo de estar errando com os meus filhos. Eu coloco isso tudo no seu trono. Aí você vira suas mãos para cima e recebe do Senhor o oposto, né? Eu recebo do Senhor direção para educar meus filhos. Eu recebo do Senhor a paciência para esse momento. Eu recebo do Senhor a mansidão para né, ser uma mãe melhor. Sábia. Eu recebo sabedoria, né, do Senhor. E realmente deixar com que aquilo ali vá se tornando verdade dentro de você, né? Você vai... É uma questão prática de postura, né? De abrir palmas para baixo e palmas para cima. E a questão da afirmação, né? A gente... É como se fosse uma reafirmação da minha identidade no Senhor. O Senhor me ama, né? Eu sou filha dele. Isso não pertence a esses sentimentos. Esses frutos ruins não são meus, né? Então eu ponho para baixo, né? Para cima, levantando as mãos para cima, eu estou recebendo de Deus, né? Essa reafirmação da minha identidade, do amor dele por mim, né? Eu sou filha querida do Senhor, né? E assim ele fala aqui no livro também, né? Muito legal. E a terceira forma de meditação que ele ensina é meditar sobre a criação. Ah, essa aqui, é linda! Todo mundo que vai passear com os filhos aí na pracinha já pode fazer isso, né? Prestar atenção na criação, né? Isso é meditar, né? Pegar uma flor, analisar os detalhes dessa flor, ouvir os pássaros e ver como eles são mensageiros do Senhor. E olha os ensinamentos para os filhos, né? Isso, exato. Para participar desse momento de meditação, né? Olha como a borboleta voa, olha como essa centopeia aqui, essa lagartinha se rasteja, né? Fazer eles também apreciarem esse momento, né? E ver o Senhor nessas coisas, né? Exatamente. E eu acredito muito, assim, que Deus usa a natureza para falar com a gente, né? Então, que a gente possa
Nos usar esses aquietar momentos, também. né? Nos aquietar, né? A gente tá ali na pracinha e tal, né? Claro, tem que prestar atenção em mil coisas, né? Mas por que não convidar os filhos a fazer essa meditação com você, né? De mostrar e tudo mais. E daí o quarto tipo de meditação que ele ensina é meditar sobre os fatos de nosso tempo, procurando perceber a importância deles, né? Ele fala que é meditar com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, né? E realmente entender assim o que nós estamos passando como sociedade, né? Como povo no momento, e o que isso tem a ver com o que a Bíblia já disse que iria acontecer. E realmente conhecer a palavra de Deus para entender o que está acontecendo, né, no mundo. E daí, lógico, né, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a meditar na própria palavra, né, e voltar para a palavra para entender o que está acontecendo. Um exemplo bem claro é a pandemia, né? Muita gente ficou com essa dúvida, né? O que Deus está querendo falar, né? Quais são os sinais, né? Da vinda de Cristo. Enfim, tem outros temas que a gente pode pensar aí, né? Como a perseguição contra os cristãos, enfim, vários temas que a gente... O esfriamento do amor que vê acontecendo, né? Isso, né, do amor e tal. Então, são várias coisas que a gente tem que meditar na palavra e associar com os dias de hoje, né? Com aquilo que nós estamos vivendo, né? E eu achei legal que no livro ele fala também para a gente não se sentir desencorajado, né? Porque às vezes, né, a gente pratica, certo? A gente tenta, né? Mas não significa que no outro dia seguinte a gente vai fazer de novo, enfim, ou que vai funcionar, enfim. Mas eu gostei muito que ele falou assim que há uma progressão na vida espiritual, né? É sensato ter alguma experiência com colinas menores antes de tentar atacar o Everest da alma. Olha que bonito, né? Exato. Eu acho assim que aquele exemplo que a gente já vai citar no próximo capítulo, mas eu já vou citar agora, que é do maratonista, né? Sim. Que você pensa assim, gente, digamos, eu quero correr uma maratona. O meu sonho é correr uma maratona, né? São, sei lá, 26 quilômetros, não sei, 40 quilômetros, né? 40 quilômetros, ixi, tô falando errado. Não corro maratonas, como vocês podem ver. Mas digamos que esse é o meu sonho, né? Aí eu vou e eu amanhã pego meu tênis e vou correr 40 quilômetros. Não, né, gente? Eu vou cair espatifada no chão. E não vai dar certo, né? O que eu vou fazer se eu quero correr uma maratona, né? Eu vou praticar, vou treinar, vou fazendo aos poucos até que eu me torne uma corredora, né? E mesmo quando eu me tornar uma corredora, não quer dizer que vai ser fácil, só vai ser mais natural. E eu acho que essa é a diferença, né? Alguém que corre maratona não vai te dizer, nossa, é muito fácil correr 40 quilômetros. Com certeza, ele tem a capacidade para correr 40 quilômetros, porque ele treinou para chegar lá, mas ele não necessariamente vai achar aquilo uma facilidade, igual, né? Assistir um seriado, né? Ele vai ter o esforço para fazer aquilo. E eu acho que é esse crescimento e progressão que a gente quer alcançar, né? De você... como tudo na vida. Exato, é uma prática. Você vai crescendo, você vai aprendendo, né? E não tem como você aprender sem fazer, né? Essa que é a diferença, eu acho, né? Então, assim, talvez você escutou o exemplo que eu dei ali do palmas para cima, palmas para baixo. Você fala assim, nossa, parece ser uma ideia interessante. Legal. Passou. Não, por que a gente não vai e tenta? Quando eu li, assim, eu falei assim, nossa, legal, né? Uma coisa prática, eu gosto das coisas práticas, né? Interessante. Aí, no momento seguinte, acabado de ler esse capítulo, aconteceu uma situação aqui em casa em que eu falei, eu acho que eu vou treinar, né? E realmente tenho feito isso desde aquele dia, né? Todos os dias. E tem sido muito bom para mim. É legal que a meditação, ela nos leva a algo mais profundo, né? Um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? Como se você adquirisse isso como estilo de vida mesmo, né? Então, isso mostra um crescimento, né? Na vida cristã. Sim. Eu acho que, de alguma forma, assim, pessoalmente falando assim, eu já realizava alguma coisa de meditação, mas não era algo que eu realmente estava buscando me aprofundar. Sabe como? Eu estava muito satisfeita no rasinho. Sim, né? Isso mesmo. E o Senhor tem me chamado para buscar me aprofundar, né? Para buscar
um vínculo maior com ele. E a meditação é um ótimo caminho. E a mesma coisa acontece nessa próxima disciplina que nós vamos falar, que é a oração. Né? Sim. Essa disciplina da oração também nos leva mais profundo. Né? E eu acho muito bacana que ele trouxe aqui, o autor, que nós até comentamos, né, Geise, que a oração, ela é a via usada por Deus para nos transformar, né? Nós, ao orarmos, que somos transformados. E como a gente comentou, se nós não estamos sendo transformados, algo de errado está acontecendo, né? Algo não está certo, né? Está orando errado. E ele fala também que quanto mais a gente ora, mais a gente quer se parecer com o Senhor, mais a gente tem vontade de orar. Então a gente começa a desejar as coisas que ele deseja, amar as coisas que ele ama, querer as coisas que ele quer. E assim a gente vai aprendendo gradativamente a enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor. E também a gente começa a entender que as coisas são sobre ele, não sobre nós, né? A nossa vida é sobre o Senhor e não sobre nós, né? E olha como as coisas estão ligadas, né? Quando eu medito na palavra do Senhor constantemente, eu aprendo a orar segundo a vontade dele. Exatamente. Né? Uma coisa é ligada à outra, né? Exatamente. E ele fala muito sobre a questão de que essas disciplinas não são só para gigantes da fé, né? Às vezes a gente acha que é só para pastores, só para líderes. Não, são para nós, né? Nós mães que estamos ali no nosso lar, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente se encontra em situações inesperadas, desesperadoras. Nós temos essa capacidade de parar tudo, orar e nos aprofundar com o Senhor. Sim. Aí talvez a gente pense, mas eu não tenho mesmo, por exemplo, um pastor, ele pode ficar horas orando, né, por dia, talvez, dependendo, né, de como que ele pastoreia e tudo mais. Mas talvez nós, mães, não tenhamos realmente 3 horas por dia, né, como o Martinho Lutero falou, né, eu tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Talvez você pense, mas eu não tenho 3 horas por dia para parar tudo e ficar só orando. Mas assim, gente, de verdade, tá? Bem de verdade agora. Vamos todo mundo pensar aqui. Será que não tem mesmo? Será que não tem mesmo tempo de sobra para orar? Porque quando a gente... E eu gostei assim que ele fala, né? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo continuar se eu não gastar meu tempo em oração. A oração vira respiro. A oração vira ar, digamos assim. Isso que eu quis dizer, né? Orar é respirar. Isso. Né? Não tem como você prosseguir sem, né? Então, assim, daí eu fico pensando assim, cara, a gente fala tanto que é tão ocupada, né? Que tem tanta coisa para fazer, que não tem tempo para isso, não é o momento de se dedicar a isso, é outra fase da vida e tal. Mas como que a gente está vivendo as nossas vidas nessa correria sem realmente parar para orar? A gente acha que pode sem orar? Essa é a minha questão, assim, que eu fiquei pensativa, sabe? Eu oro, gente, todo mundo ora, né? Cristão ora antes de comer, antes de dormir, no devocional. Mas realmente, assim, gastar esse tempo de intercessão, né? Joelho no chão, orando, de verdade. E ele fala aqui que tem vários tipos de oração, né? Oração discursiva, oração mental, oração convergente, oração silenciosa, de renúncia e por direcionamento, e entre outras mais, né? E como a Geise falou do tempo que a gente gasta para orar, e quanto tempo a gente gasta orando por nós mesmos também e não pelos outros, né? A gente tem muito essa questão de orar só por nós, né? Muito. E aqui a gente vê também em Lucas 11 que fala que os discípulos não sabiam essa prática da oração. E eles mesmos falam, Jesus, ensina-nos a orar. Isso, né? que eles tinham passado a vida inteira toda deles orando, né? Isso. Mas quando eles conheceram Jesus, eles queriam aprender a orar. Isso, mas eles perceberam da questão da qualidade e na quantidade de orações que Jesus fez e eles sabiam muito pouco a respeito disso, né? Então, as nossas orações podem fazer sim diferença, né? Sim, com e certeza. A gente tem que também entender que a oração é um processo de aprendizagem, né? Que quando a gente entende isso, que a gente pode falhar, né, na nossa oração, enfim,
isso vai nos libertar também, né, Geise? Sim. A gente Uhum. tem que, como a gente sempre fala aqui, né, um processo de santificação, nós estamos num processo de aprendizagem sobre as disciplinas Uhum. espirituais também, né, Uhum. como cristãos que estamos cada vez aí avançando mais, né, para Cristo, para o reino, nós estamos Uhum. entendendo também sobre esses processos, né? Sim, com certeza. E a prática, né? De novo, a questão do maratonista lá, né? Exatamente, É praticar, né? É praticar. exatamente. Aí você fala, nossa, eu não consigo ficar tanto tempo orando. Gente, é Uhum, difícil mesmo. É difícil. uhum. E sabe por quê? Tem outra questão. O inimigo sabe que a oração faz diferença. O inimigo vai querer que a gente não ore, vai querendo distrair. É só começar a orar que começa, né? As distrações, começa, né? Alguém chama, aquela coisa toda, né? A gente Uhum. precisa realmente perseverar. Ah, e outra coisa que eu achei legal num outro podcast que eu escutei hoje, que o pastor lá tava falando assim, como que a gente aprende a perseverar, sabe como? Perseverando. E eu acho isso muito interessante, assim, é tipo, óbvio, né? Vocês devem estar ouvindo falando, mas é isso, gente. Ah, eu não É, sei, eu não consigo perseverar, você só vai aprender a perseverar. é, Então, assim, se você tá. A gente pensa assim, nossa, né? Eu falho tanto nessa área, né? Eu começo, daí eu paro. Você só vai mudar e parar de falhar exatamente. perseverando, fazendo. Tipo, Uhum. ai, nossa, eu tô com sono, vou lá e vou orar. Ah, nossa, agora, né, eu acho que não é o momento. Não, não, eu vou lá e vou orar. Né? E é perseverar perseverando. Exatamente. Então, ele fala ali também sobre a oração por direcionamento. Quando a gente ora por direcionamento, o grande anseio do nosso coração é buscar a vontade de Deus. Também aqui nesse Sim. capítulo ele fala a questão de imaginarmos as coisas futuras, né? Então, por Sim. exemplo, eu aqui moro num apartamento e quero morar numa casa maior, certo? Uhum. Eu já imaginando essa situação futura, crendo que isso vai acontecer e buscando a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus não seja que eu vá para uma casa maior, talvez a vontade de Deus Uhum. seja que eu fique aqui nesse apartamento, né? E como a Então, oração muda o nosso coração, o próprio pode Deus ser. vai mudar o teu coração, né? Exatamente, esse é o ponto, né? De Uhum. que a oração transforma o nosso coração, né? E não Uhum. vai ter um conflito da minha vontade, a vontade de Deus. Não, vai haver uma transformação, eu vou ficar em paz, Uhum. enfim, né? Vai acontecer isso. Sim. Eu lembro assim que quando eu já mencionei aqui no podcast, né, que meu marido e eu lidamos com a infertilidade por alguns anos, e eu lembro que Hum, quando eu orava para engravidar, né, a gente orava muito por isso, né? E eu sempre orava assim, Senhor, se isso não for da tua vontade, por favor, tira esse desejo do meu coração. E é uhum. isso, assim, né? A gente muitas vezes precisa se abrir para isso, né? E o Senhor nunca tirou esse desejo do meu coração, esse desejo só foi crescendo até que engravidei, né? E daí isso é um testemunho que tá lá no blog para quem quiser ler. Mas, né, senão a gente vai se delongar muito aqui. Mas é justamente isso, né? A oração vai transformar o nosso coração, né? Se Exatamente. aquilo for da vontade do Senhor para nossa vida, a gente vai orar, vai entregar, vai imaginar, vai sonhar e aquilo vai continuar ali no nosso coração e o Senhor vai confirmando, né? De várias formas, né? E se não for da vontade do Senhor para nossa vida, o Senhor mesmo vai trocar aquilo, né? Vai mudar o nosso desejo. E quando a gente vai orar pelos outros, né? Jesus Sim, era cheio de compaixão, né? exato. Então, Uhum, o Richard Foster aqui, ele traz que nós não podemos orar pelas pessoas como se elas fossem coisas, mas uhum, como gente que amamos. E vamos confessar aqui, né? Aqui, como a Geise fala, o nosso confessar de pecados nesses episódios de podcast. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas, ou pelos filhos, né? Pelo marido, enfim, pela nossa família, como se elas fossem coisas para que a nossa vontade fosse colocada em primeiro lugar, né? uhum, Que meu filho hoje seja bem bonzinho comigo para que eu tenha um dia bem legal. Ai, que meu filho não me desobedeça. Ai, que né, tudo ocorra bem, Senhor, porque eu preciso de um dia de paz, né? E uhum, não com o sentido de vou hoje assumir minha postura aqui de pastorear então o coração da minha filha que está precisando, né, Senhor, uhum, molda, transforma, né, o meu sim, coração para que eu veja que isso é uma oportunidade para fazer uhum, minha filha aprender, crescer,
né? E saber lidar ali com as brigas dos irmãos, né? Que aqui eu e a Geise Sim. estamos nessa fase, Senhor misericórdia. Oh, Deus. Oh, Deus misericórdia. Mas que a Uhum. gente use a hora de orar com compaixão, como Jesus fez, Sim, né? e interceder pelas almas dos nossos filhos, né? A gente não pode Isso, esquecer que os nossos filhos estão perdidos. isso Eles mesmo. precisam do Senhor, né? Eles Uhum. precisam encontrar o Senhor, E né? Eles não, desejar gente, isso para elas, né? os nossos Desejar. filhos não têm o Espírito Santo. É, Os nossos filhos pequenos, que eu digo, né, gente, que ainda não passaram pela experiência de conversão, né? Eles não têm o Espírito Santo, gente. A gente esquece disso. Então, a nossa intercessão principal é pela alma dos nossos filhos. Né? E se isso está na base do nosso desejo, essa compaixão pelas almas perdidas dos nossos filhos, nós vamos orar segundo a vontade do Senhor, com certeza, né? E da igreja me falou, né? Não é para o meu dia ser mais fácil que eu estou intercedendo pela vida do meu filho, é porque eu realmente tenho compaixão dessa alma e eu desejo que meu filho seja salvo mais do que qualquer outra coisa que eu desejo para ele, né? Não é para o meu exatamente. dia ser mais fácil. Exatamente. E como que o autor também traz aqui a questão de como as crianças nos ensinam muito sobre oração e sobre a fé, né? As Uhum. crianças, elas nos ensinam a confiar em nós pais. Então, elas confiam em nós, elas sabem que o que a minha filha Maria ou Alice aqui pedir para mim, com Sim. certeza, né, vai acontecer, né? Se ela quiser um almoço, uma comida, um sanduíche, isso vai ser dado para ela. E assim Deus quer de nós. É assim que Deus quer ministrar nosso coração. Venha a mim, Uhum. ore, né? Sim. Fale comigo. Sim. As coisas mais triviais, as coisas mais simples. Deus quer que nós falamos. Conversar com naturalidade, né? Sobretudo com o nosso pai querido, né? Eu lembro de um exemplo assim que acontece muito aqui em casa. Isso deve acontecer na casa de vocês, porque acho que a maioria das crianças faz isso, né? Meu filho ele pega um livro, alguma coisa que ele já sabe o que que é, né? Então, digamos, tem uma figurinha lá de um trem no livro. Aí ele tem 3 anos, tá? Só para contextualizar. Ele chega e me mostra assim, e fala: "Mamãe, o que que é isso?" Né? Uhum, E ele sabe que é um trem. uhum. Mas teve uma vez assim, e eu sempre brinco com ele, né? Quando ele faz esse tipo de pergunta, que eu falo assim pra ele, é um elefante. Aí ele vira pra mim, não, mamãe, é um trem. Aí ele dá risada, né? Tipo, poxa, mãe, você não sabe, né? Mas na verdade, Deus ministrou um dia ao meu coração sobre isso, falando assim: o seu filho vem te perguntar o que que é isso, não porque ele não sabe o que é, não porque ele precisa da sua ajuda, assim, para entender a figura. Ele veio falar com você porque ele quer falar com você. Só isso. Porque ele quer estar Exatamente. em Algo comunhão, ele quer simples, estar né? perto, ele É, quer estar perto de você, né? E da mesma forma, nós devemos ir ao nosso pai para tudo, para qualquer coisa, até aquela coisa assim que você fala assim, nossa, mas isso aqui é bobeira, não vou orar por isso, não vou pedir por isso, né? Isso aqui, é nada a ver, né? Isso aqui, Deus não vai se preocupar com isso. Ele é teu pai, você quer estar perto dele, é esse relacionamento, esse vínculo que ele quer ter com você, né? exatamente. Mais uma coisa que as crianças nos ensinam, que ele também traz, é a questão da imaginação, né? E isso foi algo que depois que eu li esse capítulo eu comecei a usar e visualizar isso um pouco mais, porque eu tenho a tendência de fazer exatamente a oração e Deus, se for da tua vontade vai acontecer. Mas eu vou mais para um lado pessimista do que para um lado otimista e com fé de que vai acontecer. Um lado mais assim covarde, sem coragem, do que um lado de que não, Senhor, isso vai acontecer em nome de Jesus, né? Sua vontade, estou sentindo aqui no meu coração também, né? Então, a questão de imaginar as coisas, né? E a gente Uhum, falou antes também, né, Geise, que ele traz uhum, aqui no livro, até no nosso casamento, né? Quando a uhum. gente, ou alguém que a gente está discipulando, está acompanhando, enfim, né? Questões de relacionamento, de a gente já visualizar as coisas positivas que vão acontecer no casamento, com aquele casal, Sim. né? Que vão ser restaurados, que vão falar do amor de Uhum. Jesus, vai ter um casamento restaurado, reconstruído por Deus, né? E não esse ar de que, tá bom, Deus. Isso aqui é meio sem saída, né? Mas seja feita a tua vontade. Uhum.
E ele fala também a questão de orar pelos nossos filhos. Então, assim, quando a gente vai orar pelos nossos filhos, às vezes a gente gasta pouquíssimo tempo orando por eles, né? Então, a gente orando por eles, assim, já pensando, Senhor, minha filha vai casar com um homem de Deus, né? Meu filho vai casar com uma mulher de Deus, eles vão servir no reino, vão ser um homem e uma mulher segundo a tua vontade, vão ter uma família assim, assim, assim. Detalhes, né? Detalhar as coisas, conversar com Deus, né? Esse imaginar nos ajuda, né, a pensar nesses detalhes. Isso. E outra prática que ele coloca aqui no livro, que também já fui fazer, né, aquelas ideia bem doida, lê o livro e já sai fazendo também. Igual eu. Que é colocar antes de dormir, quando os filhos já estão na cama dormindo, a gente colocar a mão sobre eles e orar por eles, né, por paz, por alegria. E algo que destacou muito aqui, cada trauma emocional e mágoa pelos quais seu filho tenha passado durante o dia. E foi engraçado que quando eu li esse livro, foi bem no dia que eu disciplinei a minha filha. Quando eu li o capítulo, né? Então foi bem no dia que eu disciplinei a minha filha e eu, no momento que eu entrei no quarto dela, eu falei, Senhor, se ela sentiu que não foi, né, com amor, enfim, que ela não tem uma visão errada de mim, né? Mas que ela veja realmente que a mamãe quer o bem dela, que ama ela, enfim. Colocar realmente essas palavras, né, nos filhos. Uma questão assim que todas nós, em algum momento, vamos errar como mães. Com certeza, né? Com certeza. E pensar assim, já orar para que os nossos erros não causem traumas nos nossos filhos, né? A gente pode orar por isso especificamente, né? Então, assim, são coisas muito práticas que ele coloca aqui que eu gostei bastante também, assim, até para nós mães, né? Sendo que esse livro nem é para mães. Mas nesse trechinho aqui é muito especial mesmo. Ele fala também que na Bíblia os pais traziam seus filhos a Jesus, não para que brincassem com ele, mas que lhe impusesse as mãos e o abençoasse. Então, a mesma coisa nós podemos fazer pelos nossos filhos, né? Sim. E a frase que ele põe aqui que eu achei linda é: bendita é a criança abençoada por adultos que sabem abençoar, né? Então, ter isso dentro da mente, né? Meu pai, nosso pai, né, gente, tem muito isso já nele, assim, né? Qualquer situação nova, ele já entra na casa nova orando, ele já recebe os netos orando, né? Então ele tem muito essa coisa de já ir falando alto, já vai orando. E é isso que nós temos que viver e praticar, né? Exato. E é praticar, gente, é fazer, né? Mas eu não sei, eu nunca fiz, eu acho estranho, ou, né, sei lá, tem alguma coisa que tá aí travando você de começar a praticar, né, ter esses hábitos na sua vida. Começa, né? Começa, não pensa aí que você vai sair correndo 40 quilômetros. Exatamente. Começa devagarinho, uma pequena meditação aqui, uma pequena meditação ali, uma oração intercessora, e aos pouquinhos esse crescimento, esse aprendizado vai acontecendo. E não adianta a gente esperar ter vontade para orar, porque isso aí também, né? É que nem um dia de trabalho, né? Pode ser que tenhamos vontade de trabalhar, mas depois de algum tempo ela vai começar a aparecer. Então, quanto mais a gente pratica, mais vontade a gente vai ter de fazer essa disciplina espiritual. A gente vai alongando o músculo da oração, né? Isso e a gente vai aprendendo, né? Eu acredito muito assim, que quanto mais a gente pratica, mais a gente tem o desejo, né? De praticar, mais aquilo vai fazendo falta se a gente não fizer, né? Então, aos poucos, essas coisas vão se tornando parte da nossa vida diária. Então, minha querida ouvinte, que esses desejos possam aí arder no seu coração, assim como tem feito no meu e no da minha irmã, que a gente possa realmente crescer com o Senhor nessas áreas das nossas vidas e caminhar com o Senhor cada vez mais nessas disciplinas aí, essas disciplinas espirituais. Amém? Amém. Obrigada por estar com a gente mais uma semana. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos para sempre saber das novidades do Ministério no @Mães pela Graça. Também acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. Se você gostaria de ter este tipo de conversa com as suas amigas mães, considere começar o seu clube do podcast.
No nosso site você aprende como. E se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor nos deixe saber. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, Mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.